Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, da hora que você estiver vendo esse vídeo, né? Estamos aqui finalizando a matéria de Teologia do Antigo Testamento. Ficou pendente devido à pandemia, nós não conseguimos terminar. E eu vou terminar essa matéria para a gente ficar tudo kits, né? Em nome de Jesus. Vocês ficarem tranquilos também pela matéria que está se encerrando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que está agora nessa aula, nessa live. Está vendo, Senhor Deus, esse vídeo, em nome de Jesus. Seja abençoando, abrindo o entendimento de cada um de nós, a cada dia mais para a Tua Palavra. Que esse estudo teológico, teologia do Antigo Testamento, possa verdadeiramente fazer-nos entender as maravilhas, Senhor Deus, a complexidade da Tua Palavra, a simplicidade das Tuas ações para todos nós. Esteja, Senhor Deus, nos abrindo o entendimento. Então o Espírito Santo possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos abençoar nesse momento. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando o capítulo do Antigo Testamento, né? Aqui, revisando um pouquinho. No capítulo 1 nós estudamos sobre as origens do Antigo Testamento, né? Que como surgiu, que teve uma grande dificuldade do pessoal entender a importância do Antigo Testamento, porque tinha essa ideia de se já nós estamos no tempo da graça, no Novo Testamento, o Velho Testamento talvez não teria importância ou não teria mais validade. Mas o Antigo Testamento, né, depois que eles foram estudando, né, Martinho Lutero estudou a era patrística, os patriarcas da igreja primitiva, surgimento da teologia, foi se descobrindo que existiam muitas riquezas no Velho Testamento, por isso foi colocado esse estudo. Muitos tentaram abolir esse Velho Testamento, por considerar ele já ultrapassado. Outros tentaram defender, né, essa palavra, esses livros, né, que são 39 livros do Antigo Testamento. Mas importa que todos os Antigos Testamentos já tinham muitas profecias sobre Jesus. E Jesus, em algum momento, ele cita algumas profecias, né, de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, levar a liberdade aos cativos, né? Então ele cita algumas vezes, algumas passagens que estavam lá no Velho Testamento. Então por isso que o Velho Testamento é importante para se entender o Novo. Ah, pastor, mas o Velho Testamento é muito difícil, tem muitas histórias. Sim, tem muitas histórias de guerra, de muitas pessoas que talvez Deus permitiu que morressem ou matou, por N motivos. Um dos motivos principais do Antigo Testamento é que Deus tinha uma aliança. Vamos estudar depois a história de Israel isso. Deus tinha uma aliança com aquele povo. E por aquele povo, ele fazia qualquer coisa. Deus tem uma aliança comigo e com você. E por nós, ele faz qualquer coisa. Amém? Então isso é importante a teologia do Antigo Testamento, propriamente dita, né? Essa introdução aqui. A história e o método do Antigo Testamento. Depois nós temos aqui a revelação de Deus no Antigo Testamento. Eles já começaram a estudar mais. Mas como? O que está escrito sobre Deus no Antigo Testamento? Começaram então a entender a história do povo hebreu, entender como eles viam Deus, como que era que eles acreditavam em Deus, por quê, o que aconteceu na história, para que eles pudessem entender a respeito de Deus, né? Então aí foi uma coisa que eles começaram a ver, o Deus se revela, ou seja, o Deus que às vezes está escondido em algum lugar, abscondido, que às vezes o nome dele não aparece, mas você vê que Deus está naquela história ali. Então começou a ver um monte de coisas, um monte de estudos foram feitos a respeito dessa palavra, no capítulo 2. Aí no capítulo 3 vem falar sobre o conhecimento de Deus segundo o Antigo Testamento, os nomes de Deus, né? A origem do nome, a imutabilidade de Deus. Deus é um Deus imutável, Deus eterno. Depois a identificação do Antigo Testamento, identificando o Espírito Santo com vento, com poder, o Espírito Santo visitando os homens. Então são várias coisas que no Antigo Testamento você começa a entender a respeito disso e começa a ver que Deus tem propósito, tinha propósito na vida daquele povo. Por isso que
Quando te perguntam, por que Deus permitiu tanta coisa? Porque aquele que tem aliança com Deus, Deus defende com unhas e dentes. Assim vamos dizer no jargão bem popular. Quem tem aliança com Deus, Deus tem aliança com ele. Amém? Glória a Deus. No capítulo 4, fala sobre a eleição e aliança com o povo de Israel. Abraão foi escolhido no meio de um povo, Ur dos Caldeus, Caldeia era Babilônia. E ele foi escolhido ali por Deus por ser um homem que Deus não é que Deus falou assim, ele não era o homem que tinha naquela época. Talvez seria. Mas a eleição de Abraão como o patriarca, né, o principal patriarca, tem muito a ver com a soberania de Deus. Ele escolhe quem ele quer, da forma que ele quiser, e faz aquele povo, como Abraão fez com Abraão, uma grande descendência. Então, quando eles falam assim da história de 3 povos, da história dos cristãos, da história dos muçulmanos e da história dos judeus, sempre você vai estar vendo que Abraão, Isaac e Jacó eram as pessoas que Deus tinha aliança com elas. E, consequentemente, a família deles, Deus tem aliança com eles, os hebreus. E, consequentemente, Jesus era descendente da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Deus tinha aliança com Abraão, enviou a salvação para cada um de nós. Pudesse, em nome de Jesus, sermos resgatados. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim dizia aquele homem cego que ficava à beira do caminho, o cego de Jericó. Assim ele chamava a Deus, assim ele chamava Jesus. Filho de Davi. Ou seja, Davi, um dos homens mais importantes da palavra de Deus, um dos grandes heróis, um dos grandes homens falhos, mas que Deus amava. E ele era o segundo coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí vem falando sobre as alianças, né? Aliança com Adão. Vem falando um pouco sobre o que é a aliança propriamente dita. Aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão. As características genéricas, aliança com Israel no Sinai. Né? No Monte Sinai, você sabe, os 10 mandamentos que desceram no Monte Sinai. Toda essa aliança que foi feita, né? A aliança ela é eterna, quer dizer, ela não extinguiu com Jesus. Deus continua amando o povo de Israel da mesma forma. Apesar do povo de Israel estar afastado de Deus, mas Deus ama esse povo da mesma forma. Amém? E nós fomos enxertados na videira, ou seja, nós fomos enxertados nele, em Jesus. Fomos enxertados também no povo de Israel, descendência de Abraão. Não a descendência física, mas a descendência espiritual de Abraão, do grande patriarca Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Aí eles começaram a estudar também sobre outra coisa. Sobre o pecado. Capítulo 5, né? Vamos estudar agora. Fala sobre o pecado. O homem, o pecado e o problema do mal no Antigo Testamento. Aí nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Para a gente revisar o que a gente já viu. E para a gente poder passar para o último capítulo, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. O ser humano é um ser criado. Os escritores do Antigo Testamento, eles são claros que o homem foi criado. E tem 2 relatos, né? Em Gênesis, capítulo 27, né? Que o homem foi feito para dominar. Em Gênesis 2, versículo 7. Os profetas no Antigo Testamento, eles tinham ciência, o conhecimento de que Deus era o criador de todas as coisas, Deus é o criador do homem. Né? E tem vários versículos que falam isso. Isaías 17, versículo 7, Isaías 42, versículo 5, 43, versículo 7, 45, versículo 9, 9, 12, Jeremias 1, 5. Aí os salmistas vão dizer que nós somos criação de Deus e nós somos Deus. Nós somos amados de Deus, nós somos seus. Salmo 100, versículo 3, Salmo 139, do 13 ao 16. Do mesmo modo, Jó e Eliú, lá naquele livro de Jó, você lembra dele? Reconheceu que Deus os fizera, tinha sido feitos por Deus.
Jó 10, do 8 ao 12, e Jó 36, em versículo 3. Os escritores dos livros de sabedorias declaram que Deus fez todas as coisas, desde o rico até o pobre. Aí o livro de sabedoria são Eclesiastes e Provérbios, também que declara também, né? Provérbios 14, 31, Provérbios 17, versículo 5, Provérbios 20, versículo 12, 22, versículo 2. Irmãos, isso tudo aqui é só uma prova de que Deus criou o ser humano. Essa matéria nós já estudamos, né? Começamos ela na última aula. Devido à pandemia, como eu disse, nós tivemos que parar. Mas vamos dar seguimento agora, só para você revisar. Depois, quando entrar na matéria que nós não vimos ainda, eu vou entrar mais especificamente dentro da matéria, tá? Isso aqui é só para você revisar na sua mente o que está acontecendo. Nós estamos aqui no meu livro, nós estamos na página 75. Não sei se é 75 ou se é 73. Tem uma diferença de páginas aí, mas é o mesmo conteúdo. Aqui, aqui na página 76, a minha aqui, dizendo que imagem de Deus é uma expressão que ocorre 4 vezes no Antigo Testamento. Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 5, 1, 9, 6. E várias vezes no Novo Testamento também nós somos a imagem de Deus. 1 Coríntios 11, 7, Colossenses 1, 15, Tiago 3, 9. Essas passagens, muitos têm debatido a respeito disso. Ah, mas lá está contendo que nós somos a imagem de Deus, no homem? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Você não é a imagem e semelhança de Deus? Então você tem a imagem de Deus, né? Só que a teologia, ela quer explicar, né? Porque a teologia, na verdade, ela é uma ciência. Uma ciência que estuda Deus. Ou seja, estuda toda a revelação de Deus, estuda como Deus faz as coisas, estuda tudo. É papel da teologia questionar. Não questionar duvidando, mas questionar tentando provar aquilo que está falando, né? A Bíblia, ela se revela por si mesma. Você estudou essa bibliologia. Ela mesmo se interpreta. Não precisa do livro interpretar a Bíblia. Ela mesmo se interpreta um versículo, fazendo a referência cruzada. Você vai entender que um versículo complementa o outro e um explica o que o outro está dizendo. Então é todo um contexto. Mas é necessário que o teólogo, aquele que se forma em teologia, aquele que é o pregador, o profeta, ele entenda a respeito desses mistérios. Por quê? Porque quando ele entende, é mais fácil de falar daquilo que ele está vivendo, não é verdade? Então, quando ele entende isso, ele percebe muito mais claramente esse papel que a teologia busca explicar, busca falar com cada um de nós. Amém? Daí que surgiu a teologia sistemática, né? Que ela aponta 5 aspectos da imagem de Deus no homem. São aspectos morais, como foi criado sem pecado e normalmente o bom, Gênesis 1:31, Eclesiastes 7:29. Os aspectos espirituais, nós somos espírito, temos natureza espiritual. Os aspectos racionais, nós temos capacidade de raciocinar e pensar com lógica. Nós temos relacionais, nós temos capacidade de nos relacionar com Deus e com os outros seres humanos. Os aspectos físicos, não na forma física, né? Nós falamos e Deus fala. Tem a capacidade de gerar filhos, como reflexo a capacidade de criar seres humanos semelhantes a Ele. Ou seja, isso aí é físico. A gente sabe que existe um aspecto físico. Mas muitas das vezes não é físico na própria no sentido da palavra. Tipo, Deus fala com você. Fisicamente você está ouvindo. Mas fisicamente você não está vendo Deus. Não é verdade? Então esse é um aspecto também do ser humano. O aspecto físico é uma das coisas que a teologia sistemática, que você estudar mais para frente, vai explicar um pouco melhor a respeito disso. Nós vamos passar só uma breve introdução. Para mais tarde, na teologia sistemática, 1, 2 e 3, você vai começar a aprender a respeito disso. Bem? A natureza do homem no Antigo Testamento. O ser humano é um ser unitário. Ou seja, nós somos seres únicos. Você é único. Não existe outra cópia de você. Mesmo se você tem um irmão gêmeo, não existe outra cópia além de você. Você é único, sua personalidade é única. Suas características são únicas. O seu pensamento é único. Mesmo que alguém seja parecido com você, você pensa totalmente diferente. Exemplos para você entender.
Nós temos 10 dedos, cada um tem uma impressão digital, não é verdade? E nenhuma impressão digital do mundo é igual à sua. Não é verdade? Fala que os dedos das mãos, né, não são iguais. Não são iguais, tá vendo? Não tem nenhum igual ao outro. Cada um tem sua característica própria. Nós somos seres únicos. Nós temos a natureza humana tem duas características. A interior, que é o psíquico, né, que é a mente, o emocional e o espiritual. E o exterior, que é o físico, o material. O ser humano não há uma separação propriamente dita dentro disso. Porque como vai separar você? Vou separar a sua parte física da sua parte espiritual. Tem como fazer isso? Não tem. Deus também não faz isso com a gente. Nós somos seres únicos. Em espírito e também em carne. Não há variação. Deus também não há variação de Deus. Então por isso que ele nos fez unitários. Ou seja, nós somos únicos. Nós somos uma coisa só. O Sinomar, ele é uma coisa só. Quem está ouvindo essa palavra é uma coisa só. Amém? Aqui está falando que a palavra carne não refere apenas à parte física ou muscular, né, de uma pessoa. Ela pode ficar todo o corpo de uma pessoa, como eu estava dizendo agora. Bem como a parte que canta de alegria para o Deus vivo. A carne pode esperar ou confiar. Ela pode anelar por Deus e tremer de medo do Senhor. Ou seja, o versículo que tem aqui, que você depois pode ler, você vai ver essas questões. Não existe uma separação entre carne e espírito. Existe uma pessoa. Você. Tudo está aí dentro de você. Você é único perante Deus. Amém? Glória a Deus. A separação depois da carne vai para a terra, que o Deus, o espírito vai para Deus, e a alma fica esperando o julgamento. Aqui já é uma tricotomia. É uma palavra mais diferente a respeito disso, mas vai explicar isso mais para frente ainda. Amém? Mas em nome de Jesus, nós vamos conseguir aqui essa matéria, tem sido bênção. Aí os termos relativos, hebraicos, relativos aos 4 aspectos básicos da natureza humana, né? São 4 palavras. Bassar, quer dizer corpo e carne. Oleb, coração. Então, às vezes, você vai falar da carne ou do coração, né? Aí uma dificuldade muito grande essa questão de mente e coração, porque muitos dizem que o coração é a mente. E a mente é o coração. Não, o coração está aqui e a mente está aqui. Primeira coisa que eu entendo com isso. Pode ser que eu esteja errado. O coração é o primeiro que sente os efeitos da mente. Mas ele não é igual à mente, ele tem outra função. Qual a função do coração? Bombear o sangue, não é? Bombear tudo pelo corpo. Essa é a função do coração. Qual é a função da mente? Pensar. Ser analítica. A gente crê com a mente e com o coração. São 2 órgãos diferentes. A nossa fé tem que ser racional. Ou seja, ela tem que vir daqui. O que fala do coração? Você não deve seguir o seu coração. O que é isso? Seguir o coração. A mente é racional, o coração é emocional. É isso? Mente racional, coração emocional. Se a mente e o coração são a mesma coisa, então vamos colocar que seja a mesma coisa. A mente tem que ser o quê? Racional. Nós temos que agir com racionalidade. Deixar que as emoções não nos dominem. Por que as emoções não nos dominam? Qual que é a emoção? Ódio é uma emoção, não é? Raiva é uma emoção, não é? Pensamentos maus a respeito de alguém é uma emoção, não é? Você fica emocionado. Às vezes você vai emocionar de chorar por alguém, chorar de alguma coisa. É uma emoção. Mas a mente, o que é racional? Deus entende nossas dificuldades? Entende. Ele fala assim, chorar é coisa que choram. Quer dizer, ele sabe que você vai chorar. E Deus, ele te entende tanto isso que você tem mais ou menos dele que Deus ri, Deus chora. Deus ri e chora. A diferença entre eu, você e Deus é que Deus não peca.
Essa é a diferença. Nós todos estamos no pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus. Deus não conhece pecado. Deus nunca pecou. O pecado, se todas as coisas têm sido feitas por Ele, não veio da vontade de Deus o pecado. Veio da nossa vontade de desobedecer a Deus. Todos nós, irmãos. Muitas vezes nós desobedecemos a Deus. Não porque nós somos obrigados, mas pela nossa própria vontade. Esse é o problema. Nós escolhemos pecar. E o pecado faz separação entre nós e Deus. Amém? Aí vai falar de passar do corpo, de ruar. Espírito, sopro. Do corpo, os hebreus fazem uma distinção clara entre o espírito e a carne. O homem é carne, animado pelo espírito, se tornando alma vivente. Como assim? Lembra da história lá que Deus criou Adão do barro, soprou nas narinas dele, foi isso que aconteceu lá? Lembra disso, da história, em Gênesis? Ele se tornou alma vivente. Então, aí entra a divisão. O espírito que o homem recebe de Deus é o que vem o fôlego de vida. Vida. Deus te deu a vida. E a carne e o espírito se tornam alma vivente. Por quê? A carne veio de onde? Do pó, não é? Veio da terra. Foi formado da argila. O espírito veio de Deus. Então, quando ele sobe o espírito sobre a carne ou sobre o barro, ele se torna alma vivente. Quer dizer, alma vivente, o que ela é? Ela tem emoções, ela tem escolhas, e é ela que vai ser julgada. A alma vai ser julgada. A carne não vai ser julgada. A carne a carne é pecadora. O espírito é santo. Mas a alma, ela tem a escolha entre ser carne ou ser espírito. Entre ser pecador ou entre ser santo. Amém? Então a diferença que eles têm na concepção dele, que é o que nós falamos hoje, é justamente isso. No Antigo Testamento também tem outro exemplo, que está lá em Ezequiel 37:10, você deve saber, é o vale de ossos secos, né? Vem o grande vento e junta os ossos formam-se carne, formam-se nervos, e se levanta e Deus sopra, e se torna um grande exército. Ruá, espírito. Jesus comparou a obra do Espírito Santo ao vento. Você não pode ver, você não pode pegar, mas você sabe que ele está indo à sua vida. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Ruá. Aí vem falando sobre o Antigo Testamento, explicando sobre isso. Ruá se refere ao vento oriental, ao vento norte, ao vento ocidental, aos 4 ventos, ao vento forte, ao vento do céu. Tudo isso faz parte do ruá, ou seja, vento, sopro. Amém? Depois vem a parte sobre propriamente o coração, que é o pensamento, as emoções. Vem da palavra nefesh, alma, vida. Nefesh significa ser vivente. Ruá, espírito. E lebe, coração, mente, inteligência e vontade do homem. O homem pode representar atividade de qualquer um desses 3 órgãos. Mas não quer dizer que as palavras são sinônimas. Elas têm um sentido muito limitado. A totalidade do ser, o homem pode ser designado como ser vivente. Mas ele tem um ruá, que é o espírito, e tem um coração. Amém? Aí vem muitas explicações sobre o coração, que ele pode ser considerado sentimento, emoções, como eu disse antes, né? Derramar a alma, derramar o coração,
coração quebrantado, não é isso? Então, quando a gente fala assim, eu sigo o meu coração, não sigo o seu coração, eu siga o Espírito de Deus. Amém? O coração nosso é enganoso, extremamente corrupto, irremediavelmente, incorrigivelmente corrupto. Então, quem segue o coração, irmãos, ele cai em muitos erros. Mas quem segue o Espírito, quem ouve o Espírito de Deus, este sim se torna parecido com Deus. E ele agrada a Deus. Tópico 2, pecado, né? Moralização e natureza. Um pouquinho a natureza do pecado, né? Que fala que não encontramos uma definição de pecado propriamente dita no Antigo Testamento. Mas já fala aqui no Antigo Testamento que o pecado é a violação da graciosa e justa vontade divina. Rebelião que destruiu comunhão pessoal. Israel, diferente dos seus vizinhos, analisava os problemas na vida em relação à vontade e ao propósito de Deus, que escolheu um povo para ser instrumento do seu projeto de redenção universal. Gênesis 12, versículo 3. Escolheu o povo de Israel para que ele fosse um povo escolhido, remido e separado por Deus. Amém? Aí vem falando sobre algumas coisas, né? Sobre pecado, as palavras hebraicas sobre pecado, mas eu creio que isso nós já sabemos o que é pecado, né, irmãos? Não vamos entrar muito nesse mérito, não. Vamos falar um pouquinho sobre a revelação progressiva das verdades bíblicas. Ou seja, as verdades bíblicas, agora entrando na matéria que nós estamos começando agora, revelação progressiva do título da matéria. As verdades bíblicas não são diferentes. O homem não consegue captar todo o conhecimento divino de uma só vez. Desde o princípio, Deus entendeu essa lentidão humana e foi transmitido seu conhecimento aos poucos. Deus foi transmitindo suas verdades de maneira progressiva. A Bíblia, por exemplo, demorou 1500 anos para ser escrita. Algumas verdades foram reveladas em semente no Antigo Testamento. Só no Novo Testamento encontraram sua plena expressão. Verdades como o ministério de Cristo, a igreja, batalha espiritual, vida após morte, céu, inferno, eram embrionários no Antigo Testamento, mas tomaram sua forma completa no Novo Testamento. Com isso, não queremos dizer que eram meias verdades, pois uma criança pequena não é uma meia criança, mas uma criança em desenvolvimento. As revelações do Antigo Testamento também são revelações em desenvolvimento. Explicando melhor para você. Se você pegar uma criança que está começando o jardim de infância, que ainda não escreve, que ainda não sabe ler, e tentar fazer com que ela entenda a respeito sobre biologia humana, explicando todo esse conteúdo de célula, micro-organismo, tudo quanto há que tem bactéria, tudo que existe de ser vivo, e você começar isso ensinando para ela, como se ela tivesse uma matéria de faculdade para uma criança de 6 anos de idade, o que aconteceria com ela? Ela não conseguiria entender nada, não é verdade? Mas se você pegar gradualmente, como acontece com a criança, quando ela está seriada, ou seja, ano após ano, 6 anos ela entra na escola, começa a aprender um pouquinho de escrever e ler. Alguns já sabem até ler quando chegam na escola, mas não tem aperfeiçoamento de leitura e nem de escrita. 7 anos, ele vai aprendendo, não é? Aí chega no 9º ano, que hoje era a 8ª série antigamente, ela está muito diferente de quando ela começou no primeiro série, não é verdade? Quando ela faz 2º grau, ela aprende mais um pouquinho, porque as matérias, por exemplo, de ciência são divididas. Então, biologia, física, química. Né? Então, vou dividindo as coisas. Por quê? Porque se ensinasse física, química e biologia para uma criança de 6 anos, ela não entenderia. Da mesma forma, conosco é o seguinte, nós somos seres que somos o quê? Um pouco lentos em aprender. Então, o que Deus faz conosco? Ele pegou o Antigo Testamento e começou a revelar àquelas pessoas, aquele povo, a respeito da palavra de Deus. Quando ele fez isso, ele foi dando tempo. Por quê? Se nós temos dificuldade, somos lentos em aprender, nós temos que entender então que Deus tem que ter muita paciência com a gente, né? Não tem ou não tem? Então o que acontece? Por ter muita paciência com a gente,
Nós temos o nosso, cada um tem o seu tempo. Já viram que tem pessoas que você explica para ela 1000 vezes uma coisa, ela não entende? E tem outras que você explica para ela uma vez só e ela sabe, já entende tudo que você está falando? Faz parte do ser humano. Por quê? Cada um tem uma capacidade de aprendizado. Não existe ninguém que seja uma pessoa que seja burra ou qualquer outra coisa. Existe uma pessoa que ela tenha uma dificuldade maior de entender, mas talvez em um assunto, mas talvez em outro assunto ela tenha mais facilidade de aprender muito mais fácil. Assim é com a gente. Assim funciona com cada um de nós. Cada um tem o seu tempo. Então, na palavra de Deus, ele vai revelando a palavra de Deus para cada um de acordo com aquilo que nós conseguimos receber ou entender. Ele não vai falar tudo de uma vez. Entende? Quando você começou na sua caminhada cristã, você aprendeu sobre salvação. Né? A salvação você aprendeu, eu preciso de Jesus para mim ser salvo. Só. Depois você vai ver para salvação, aí você começa a entender o sacrifício de Jesus, né? Começa a entender com mais facilidade como que foi feito isso, o sacrifício da cruz, qual os métodos, por que Deus fez isso, aí você começa a entender melhor como foi a sua salvação. Então o que? Deus vai revelando para você devagar. Amém? Tá entendendo? Glória a Deus. Então a revelação de Deus era progressiva. Revelação progressiva significa sair do incompleto para o completo. No Antigo Testamento, ele tinha o quê? Ele tinha uma revelação. Mas ele era sombra do que haveria de vir. Ou seja, no Antigo Testamento foi apenas sombra. Ele refletia o quê? A presença de Deus. Mas ele é importante, nós sabemos dele. Várias histórias que você talvez conheça são importantes, que estão lá no Velho Testamento. Para você entender o novo, você precisa do velho. Você vai entender o velho, você precisa do novo. Por quê? Porque o livro é um livro ele é um livro só. Eles são 66 livros em divisões, né? 66 livros que tem a Bíblia. Mas o conteúdo da Bíblia Sagrada é um conteúdo só. Tudo fala, o assunto central da Bíblia é Deus. Todo o assunto central dela. Você aprendeu na Bibliologia ano passado isso. Tema central da Bíblia? Deus. Amém? Então, tudo que ela vai falar de Gênesis, Apocalipse, é sobre Deus. Depois ele vai falando sobre salvação. Gênesis 3,15, que fala da promessa de um Salvador, né? Que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E vem falando todo um método até chegar em Apocalipse. Por quê? Porque você entender o fim do livro, você tem que saber o início dele. Por isso que Gênesis é importante. Êxodo é importante. Que Êxodo fala a respeito da saga, da viagem que eles fizeram até a Terra Prometida. E a conquista da Terra Prometida também. Até a morte de Josué. Né? Até a entrada, na verdade, até a entrada do povo na Terra Prometida. De lá começa o livro de Josué, que vai falar sobre a conquista da Terra. Amém? Então, são várias coisas que você tem que aprender, você tem que entender. Isso tudo vem história de Israel. Daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo também para falar um pouco a respeito disso. Amém? Glória a Deus. Aí vem falando, sai da sua realidade. Colossenses 2, 16 a 17, que eu estava falando agora. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O Antigo Testamento era sombra. A realidade é o Cristo do Novo Testamento. Ou seja, quando os cristãos, né, os discípulos, aqueles que começaram a se converter, começaram a seguir Jesus, eles começaram, por exemplo, Jesus, em uma certa ocasião, ele vai colher espigas em uma plantação porque ele estava com fome. E era sábado. Eles criticaram Jesus porque ele comeu no sábado. Olha o absurdo, né? Mas é o que eles que lá com os que já estavam cauterizados à lei. Em momento algum, Deus falou que eles não podiam comer. Disse eles que deviam consagrar o sábado ao Senhor. É o dia do Senhor, dia de buscar a Deus. Só que hoje, quando nós somos ocidentais, né? E temos diferença um pouco daquele costume daquela época, nós temos que guardar o dia para Deus. E o Deus que
o dia, né, que nós guardamos, geralmente é o domingo. Domingo é o dia que você almoça com a família, domingo é o dia que você vai na igreja, domingo é o dia que você faz um monte de coisa diferente relacionada ao quê? As coisas de Deus, porque família é projeto de Deus, não é? Então, você começa o quê? A fazer as coisas que Deus, se dedicando a Deus. Dia de semana você não faz isso. Sábado você não faz isso, sábado muitos trabalham. Como é que vai dedicar a família se no sábado está trabalhando? Mas no domingo você pode dedicar a família. Domingo você pode ir na igreja. Ninguém trabalha no domingo. Muito difícil alguém trabalhar, não sei que for de horário. Né? Dia sim, dia não, uma coisa assim. Mas geralmente a pessoa não trabalha no domingo. Então é o dia dela se dedicar à família e às coisas de Deus. E naquela época Deus instituiu 7 festas, né? Pentecostes, algumas festas da Páscoa, algumas coisas. E as pessoas ficaram muito presos nisso, as festas que o Senhor instituiu. Ele instituiu as festas sim, irmãos. Errado comemorar? Errado fazer? Não. Mas isso não faz diferencial entre quem é mais santo ou menos santo. Quem adora mais ou adora menos. Porque Deus sonda o coração de cada um. Então ele falou assim, mas você não pode comer igual... No livro da lei, por exemplo, se você comer carne de porco, é escândalo. Né? Pessoalmente, eu não gosto muito de carne de porco, não, mas eu como. Eu não gosto muito. Mas naquela época, da lei, de que não devia se comer a carne de porco de hipótese alguma. Porque era um bicho que é sujo. Quando Jesus veio, ele falou assim, olha, aquilo que sai do homem que é o problema, não o que entra. Ou seja, o que entra vai para lugares escusos, você sabe. Mas o que sai, ele pode destruir uma pessoa. A palavra pode matar alguém. Ele pode falar coisas que desagradam a Deus, blasfemar contra Deus. Então o que sai é muito mais perigoso. Tem que ter cuidado com a palavra, com a língua. Assim que lá no livro de Tiago diz, no capítulo 1, capítulo 3. Respeito da língua. É isso que nós devemos imaginar e pensar e nos santificar. Amém? Glória a Deus. Então, a revelação progressiva da Bíblia, que ela vai acontecendo de acordo com o que nós vamos conseguindo entender. Cada um tem o seu tempo. Não adianta querer explicar para você uma coisa que esse momento agora, você não está preparado para entender ainda. Mas quando for o momento, você vai entender a mesma coisa. Não é que você é mais inteligente que o outro. É porque naquele momento, aquilo que está sendo ensinado para você, que você talvez está ouvindo, ele não está dentro daquilo que Deus está preparando o caminho. É uma sequência. É paciência. Amém? Por isso que quem evangeliza tem que ter mais paciência que os outros. Por quê? Porque ele tem que entender que ele sabe talvez muitas coisas. Mas ele tem que entender que o outro que ele está evangelizando não é obrigado a saber o que ele sabe. Entende? Com o tempo ele vai entender a mesma coisa. Mas isso é gradual, progressivo. Voltando aqui à revelação progressiva, né? Que a raiz é Deus, né? E a Bíblia tem 2 formas, né? Mais antigas de interpretação. Primeiro, como você consegue entender uma passagem? A primeira coisa, uma palavra. É o sentido literal da palavra. A ideia ou frase do escritor. Quer dizer, você vai pegar a palavra assim e vai analisar aquela palavra. O que significa a palavra? Estou falando a palavra, não a palavra, o versículo, não. Estou falando a palavra. O que significa? A palavra tal significa isso. Ah, tá. Então, a partir desse momento, eu entendi o que significa a palavra. Por isso que é bom quando você está fazendo teologia, ter um dicionário do lado e a Bíblia. Por quê? Às vezes você pega alguma coisa, você quer aprender, você vai ter os dois. Por quê? Você não entendeu a palavra. Você vai no dicionário em português e olha a palavra. Em português essa palavra significa isso. Entende? É importante fazer isso. Outra coisa, tem uma interpretação. Ou seja, você tem o sentido da palavra. Sentido talvez de uma frase no texto.
Mas tem uma interpretação, talvez, que não seja da forma como está escrito. Como assim? Às vezes o tradutor, que a Bíblia nós sabemos, ela foi traduzida do hebraico, né? E foi traduzido para o alemão, né? Da prensa de Gutenberg, a primeira prensa, o primeiro livro sem impresso no mundo foi a Bíblia. Então Lutero traduziu do hebraico para o alemão, do hebraico e latim para o alemão, propriamente foi a primeira língua que ele fez, porque Lutero era alemão. Depois a língua alemã ela foi traduzida para outros, para inglês, pelo rei James, né? Que é a Bíblia King James. Depois foi traduzida, teve a Septuaginta, que é lá para trás. E depois traduzido para o português, por um padre chamado João Ferreira de Almeida. Então, a maioria das Bíblias hoje, nós temos hoje a revista corrigida, a revista atualizada, foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que era um padre católico português. Amém? Então, aí, você tem que ver o seguinte. Exegeticamente, ou seja, o que significa aquilo dentro da visão de Deus? A revelação do Espírito Santo para a tua vida. O que significa isso? Qual a exegese da palavra? Qual o sentido da palavra? Qual o contexto da palavra? Mas se você pegar um versículo de qualquer parte, lembra da caixinha de promessa? Pegava o versículo da caixinha de promessa. Tá, qual o contexto do texto? Não sei, eu só sei da caixinha de promessa. Seu caminho, verdade e a vida, tá. Mas onde que Deus está falando? Onde Jesus está falando isso com quem? Aí você vai lá em João 3, você vai ver lá. João 14, né? Você vai ver lá. Aí vem todo um contexto. João 3,16. Todo um contexto. Falando com Nicodemos. Então, quer dizer, você tem que pegar o contexto e fazer a interpretação de acordo com aquele contexto. Você vai pegar um pouco da história, o que estava acontecendo na época. Você vai pegar um pouquinho. Por isso você precisa também do livro também de concordância bíblica. Gente, material de teologia tem vastos materiais. Dicionário, concordância. Bíblia de estudo, tem várias. As coisas que eu aprendi, né? Isso aí foi a pastora Fátima que nos ensinou muito. Falou assim, olha, você pega uma Bíblia de estudo, tem muitas interpretações na Bíblia de estudo. Né? Você pega lá, diz que tá, foi isso, mas você deve ver se aquela interpretação que foi dada pelo autor da Bíblia está de acordo verdadeiramente com a palavra. Por quê? Na exegese, você tem que sentir o sentido da palavra para que você possa entender o que está sendo falado. Amém? Mas são coisas, métodos, né? Que a revelação progressiva, ela vai te ensinando. Às vezes você pega um texto hoje, um texto qualquer, um texto, vamos dizer, da Ezequiel 37, né? Qualquer um texto abençoado. Hoje você vai pregar sobre esse texto, você vai falar de uma forma. Ah, pastor, mas tem que fazer de outra forma diferente, não? Tem. O Espírito Santo pode capacitar você a falar de outra forma totalmente diferente do que você já pregou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Deus, ele pode mudar essa história, entende? O Espírito Santo dele vai te dando o quê? De entendimento de acordo com que você vai amadurecendo na fé. Amém? É progressivo. Deus é bom, irmãos. Ele não vai te ensinar além do que você pode aprender, não. Mas aquilo exatamente que você consegue entender. Para que aquilo que você consegue entender, você consiga usar aquela palavra e ser abençoado por aquela palavra. Entende isso? Amém. Aqui falando sobre a autoridade, né? Exemplos de revelação progressiva, tem vários exemplos aqui na página 85. Mas uma coisa, finalizando esse tópico 3, é assim. De forma conclusiva, podemos afirmar que a autoridade final da Bíblia é o Novo Testamento. Mais especificamente a pessoa de Jesus. Sermão do Monte, Jesus, se referindo ao Antigo Testamento, declarou 6 vezes. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, 22 e 24. O que está fazendo isso? Eu, porém, vos digo. Está falando assim, na Bíblia estava escrito assim. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo que a verdadeira interpretação dessa palavra é a forma como eu vou falar para vocês agora. Ou, Deus é misericordioso conosco, irmãos. Eu, porém, vos digo. Na lei está escrito a respeito disso. Eu, porém, vos digo. 6 vezes Jesus usa essa palavra. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, Deus não muda
o conteúdo. Ele acrescenta algo naquele conteúdo que foi falado. Amém? Assim funciona com a revelação progressiva de Deus. Lutero estava certíssimo ao dizer: o critério da interpretação das Escrituras é cristológico, ou seja, cristológico não quer dizer tipológico, não tipo de Cristo, é o próprio Cristo. Ou seja, toda revelação da palavra de Deus tem a ver com Cristo. Essa expressão levou o Caseman a criar a expressão canon sobre o canon, ou seja, a Bíblia dentro da própria Bíblia. A pessoa de Jesus é o eixo hermenêutico da Bíblia, é o sentido de toda a Bíblia. A hermenêutica, você deve ter estudado no primeiro ano, é a interpretação correta da palavra de Deus. E tudo que tem na palavra de Deus leva a Cristo, leva a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então devemos usar o Antigo Testamento na totalidade. A vara feridora chamada Jesus é o paradigma hermenêutico para interpretá-la. Ou seja, tudo tem tudo a ver com ele, diz aquela canção. Tem tudo a ver com ele. Tudo tem a ver com Cristo. De Gênesis e Apocalipse tem a ver com Cristo. De Gênesis e Apocalipse está falando de uma pessoa, Cristo. Deus é o tema central e Cristo vem por toda a palavra de Deus sendo falada. Salmo 90, Moisés falando de Cristo. Salmo 22, Davi falando sobre Cristo. Toda a Bíblia vem falando de Cristo. Os profetas vão falando de Cristo. Todos vão falando da história de Deus e o amor dele pelo seu povo. Que tópico 4. Vem falando sobre o problema do mal no Antigo Testamento. Aí vem falando a respeito do pecado original, né? Que aconteceu. Vem falando em questionamento também que fala assim, mas o mal procede de Deus? Aí em Lamentações 3:38 diz que acaso não procede do Altíssimo assim o mal como o bem? Em Isaías 45, versículo 7 diz que eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Irmãos, não é vontade de Deus que o mal exista. Entenda isso. Mas ele fez todas as coisas. Inclusive, Lúcifer foi criação de Deus. Ah, mas eu sabia que ele ia pecar? Sabia. Mas ele deu escolha naquela época para que os anjos escolhessem o caminho que deviam seguir. Deus escolheu Adão e Eva, dá escolha para mim e para você. Então, tem várias coisas que são escolhas nossas. Amém? Tentou Deus Abraão, Deus tenta. Ou seja, ele não tenta, irmãos. Deus permite a tentação, melhor dizendo. Porque quem tenta, você sabe quem que é, né? Ele que fica tentando a gente. Mas Deus permite que a tentação venha, para que você escolha a quem seguir. O que fazer. Porque não adianta, irmãos, Deus fazer nós robozinho. Ou seja, Deus faz você, meu filho é santinho, é santo. A primeira vez que você tem a oportunidade de pecar, você peca, como aconteceu com Adão, não foi? E a oportunidade que ele teve, ele pecou. Mas foi Eva. Mas ele tinha escolha, não sabia? Ele tinha muita mais intimidade com Deus do que Eva. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Só que ele preferiu ouvir. Ele preferiu ouvir aquela palavra de maldição. Mas Jesus veio para nos resgatar do pecado. Amém? Glória a Deus. Então, aqui também existe, para você entender a Bíblia,
você entender o que está falando cada texto, nós temos que ter algumas regras, algumas coisas, para que a gente possa entender os argumentos de cada palavra, de cada texto da Bíblia. O primeiro argumento que tem que ter é que nós vamos interpretar textos difíceis à luz de textos fáceis. Ou seja, você vai pegar um texto difícil de interpretar e ele vai ser um texto que vai ser fácil de interpretar. Hã? Como assim? Olha aqui para você ver, ó. Os versos obscuros e difíceis devem ser interpretados à luz das passagens das Escrituras que possuem significação clara e inconfundível. Logo no início de seu ministério, Jesus foi tentado pelo diabo, não é verdade? Em Mateus 4, 1 a 11. Nessa passagem, ele nos explica a raiz de todos os males: pecado, orgulho, tentação, soberba, origina exclusivamente da pessoa de Satanás. Jesus deixa claro que Deus não tenta ninguém, dele não procede mal nenhum. Em nenhum momento, Jesus atribui a Deus qualquer tipo de tentação, qualquer espécie de malignidade ou maldade. Pelo contrário, Jesus revela que Deus é amor. Amém? Então fica agora um paradigma, né, irmãos? Porque está falando que Deus não procede do Altíssimo mal ou bem? Procede pela questão que Satanás foi criado por Deus. De qualquer forma, procederia de Deus. Mas Deus não faz mal para ninguém. Entende isso? Jesus aqui está falando, o diabo quando foi tentar ele, o que ele falou? Lance do pináculo do templo, né? Que aí Deus vai mandar os anjos a seu respeito, transforma essa pedra em pão. Ou se você prostrar a mim, eu vou te dar todo mundo. Satanás estava mentindo? Não. Estava falando a verdade, eu podia fazer isso. Deus deu poder a ele fazer isso. Só que Jesus, mesmo sendo um homem, ou mesmo sendo Deus, ele não caiu na tentação de Satanás. Ele resistiu. Ou seja, se você pegar um texto de fácil, você vai pegar esse texto e vai comparar lá para trás. Nas passagens específicas fala sobre o pão, que fala sobre tentar a Deus, e fala sobre o domínio de Deus é dono de todas as coisas. Aí você vai entender essa passagem. Em 1 João, a palavra declara: para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as palavras, as obras do diabo. Ou seja, essa afirmação direta deixa claro que o diabo é inimigo de Deus. Satanás significa adversário, inimigo de Deus. Jesus veio para destruí-lo, destruir as obras do maligno. A exposição de antagônico de bem e mal. Travou tudo agora. Exposição de bem e mal. Essa posição de luz e trevas. Isso tudo, irmãos, tem a ver e é enfatizado no Novo Testamento. Na teologia, essas definições de conceitos são complicadas. Por isso que a teologia ela é aberta. Não é questão fechada. É questão de matemática. 2 mais 2 são 4. A Bíblia é questão aberta. A interpretação é aberta a cada um. Então, o Espírito de Deus nos revela a palavra do Senhor. Então, quando você pegar um texto difícil, procura saber um texto fácil. Ou seja, nesse texto é difícil de interpretar. Não, peraí. Se o texto é difícil de interpretar, eu vou pegar então a palavra desse texto, vou buscar versículos na palavra, falando desse versículo, dessa palavra, por exemplo. Versículo fala sobre essa palavra. Aí você vai entender lá sobre amor. Aí você vai pegar, por exemplo, eu quero entender sobre ódio. Por que Deus permite o ódio? Beleza, você vai pegar o ódio, então assim, o ódio está lá, está falando assim, se é assim o ódio. Vou pegar esse texto, então, e vou interpretar, e vou pegar palavras que falam sobre ódio na Bíblia. Aí entra a concordância. Sobre amor na Bíblia. O
Que no versículo você não consegue interpretar ele a olhos fáceis? Tipo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Tal. Tal o quê? Então, se você pegar esse texto, apenas por esse texto, amou o mundo de tal maneira, você vai falar assim, mas de tal maneira, eu quero que caber o que significa o tal maneira. Aí você vai pegar o quê? O que é o amor de Deus? Você vai pegar textos na Bíblia que falam sobre o amor de Deus, para você entender o amor de tal maneira de Deus. É um texto fácil. É um texto que você aprende todo dia, mas hermeneuticamente falando, Deus tem que entender. Deus amou o mundo de tal maneira. Tal maneira? Que maneira? Aí você vai começar a interpretar a Bíblia de acordo com a hermenêutica, no sentido da palavra. É um texto aparentemente fácil, mas se você colocar teologia nele, você vai ver que é um texto altamente profundo, que você pode explorar ele muito. Tá fazendo uma pregação só baseada nesse versículo, explicando cada palavra desse versículo. Entende? E existem vários textos que vou te dar suporte, que você possa pregar um versículo só esse versículo. Como o outro, João 14,6. Simples, né? O seu caminho, a verdade e a vida. Pera aí, como que é isso? É um texto fácil, não é? Mas vamos interpretar ele hermeneuticamente? Como ele seria se eu pegasse o que é o caminho, o que é a verdade, o que é a vida? Experimente fazer isso para você ver. Experimente pegar um versículo desse e pegar tudo que fala sobre o caminho, tudo que fala sobre a verdade, tudo que fala sobre a vida. Você vai ter pregações para muito tempo baseado num versículo só. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, segundo argumento. Vamos entender a revelação progressiva da Bíblia, né? Você já sabe. Aí vem falando a respeito nós explicamos de revelação progressiva, que Deus vai se revelando aos poucos a cada um de nós. Né? É uma coisa que eu acho que você já deve ter entendido. Depois o terceiro argumento da Bíblia é que Deus é 100% bom, ou seja, tudo que ele faz é bom, ele não há mal algum, e tudo que ele faz para nós é a perfeita vontade dele para nós, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus é 100% bom. Amém? E finalizamos esse capítulo. Deixando uma passagem aqui para vocês, uma citação de Santo Agostinho, que diz assim: o mal não é ser, mas a privação de ser, como a obscuridade e a ausência de luz. O mal não é ser bom, não é ser o mal, mas a privação de ser o bem. Ou seja, o mal e o bem são antagônicos, são coisas totalmente diferentes. Então, o mal do mal não é ser mal. O mal do mal é não ser bom. Ou seja, a bondade de Deus, ela é muito maior que o mal. O mal, ele existe. Muitos de nós conhecemos o mal, mas nós também conhecemos o bem. E o bem é muito maior que o mal. E outra coisa, a obscuridade, que é as trevas, é a ausência da luz. Ou seja, nas trevas, a ausência de luz. A luz de Deus é que ilumina todo o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém? Glória a Deus. Bom, chegamos agora ao capítulo 5. Depois eu vou falar um pouco de história de Israel depois na outra aula. E capítulo 6. Vou ver se eu gravo essa semana e coloco para vocês lá no YouTube também. Amém? Deus abençoe a cada um. Até a próxima aula. Teologia do Antigo Testamento. Se você tiver dúvidas, pode me contactar no WhatsApp, né? Como a maioria de vocês eu acho que tem. Tá no Google WhatsApp lá também. E pergunte, né? E aqui a gente está falando é que quem fez os exercícios já até o capítulo 4 está em dia. Mas agora eu faço o capítulo 5, capítulo 6, vou mandar também o exercício para vocês lá no grupo.
para que você possa fazer e entregar lá para Marlene, em nome de Jesus, até que as aulas presenciais voltem, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Deus abençoe a vida de cada um. Fica com Deus. Tchau.